O Joel fica encostado na Lamborghini e quando essa garota passa, ele pede com licença e pergunta se está tudo bem com ela. E depois que ela fala que tudo bem, ele fala que está ali tentando encontrar uma namorada e que ele achou ela muito bonita. Ela pergunta se ele parou ali para procurar uma namorada porque ele não quer ficar sozinho no Dia dos Namorados. Ele fala que estava brincando e que na verdade ele está ali esperando um amigo dele, e pergunta o que ela está pensando em fazer agora. Ela diz para ele que acabou de fazer as unhas dela e que ainda não tem planos para hoje. E depois que ele menciona a bolsa de coração dela, ele pergunta se ela quer passar o Dia dos Namorados com alguém. E como ela fala que não sabe, ele pergunta se ela tem namorado. Ela demora para responder, mas depois acaba dizendo que ela não tem namorado. Ele fala que ainda é muito cedo, mas ela interrompe ele para perguntar se esse carro é dele. Ele fala que o carro é dele e pergunta se ela quer conferir o carro mais de perto. Ela fala que o carro dele é o melhor e que ela precisa dirigir esse carro. Mas eu acho que essa gargalhada do Joel significa que ele não vai deixar isso acontecer. Ele fala que gostou muito do óculos dela e ela agradece. Ela fala que vai dirigir esse carro e o Joel vai no banco do carona. Já ele diz que não e que provavelmente ela acabaria batendo o carro dele. Ele passa as instruções para ela de como ligar o carro, mas ela fala que o carro não está ligando. Então ele fala que configurou o carro e que só vai ligar se ela der o número para ele. E dessa forma ele acaba conseguindo pegar o número dela. E estava tudo indo muito bem até o Joel receber uma ligação. Ele recebe uma ligação dizendo que é do banco, e fala que o motivo da ligação é por causa de uma inadimplência no pagamento do carro. E resumindo, eles vão ter que recuperar o carro dele. Ela sai do carro e pergunta qual é o problema. E pergunta também se ele não está ganhando o suficiente no momento para pagar o carro. Ele fala que não vai mentir e diz que realmente não tem dinheiro suficiente para pagar esse carro. Então ela pergunta se é alugado. Ele fala que não é alugado e conta para ela que ele ganhou muito dinheiro no começo da carreira, mas acabou comprando esse carro mesmo sabendo que não poderia pagar por ele. E também fala para ela que ele acabou de receber a notícia que ele vai ter que devolver o carro. E mais à frente, quando ele pergunta se ela ainda quer sair com ele, ela fala que não sabe. Ele pergunta se pelo menos ele ainda vai poder ligar para ela. Ela fala que tudo bem e que ele pode ligar para ela, mas dá para ver que ela já não está tão interessada. E agora, de uma forma fria, ela se despede dele e deseja boa sorte. O Kilo aborda essa garota, pergunta se está tudo bem e pergunta também de onde ela é. E ela responde dizendo que ela é de Houston. E ele não perde tempo e pergunta se ela tem namorado. E ela diz que sim. Já quando ele pergunta se ele pode ser o segundo namorado dela, ela fala que não. Então ele pergunta por que ele não pode conhecê-la. E ela fala novamente porque ela tem namorado e também porque o namorado dela não vai gostar nada disso. O Kilo fala pra ela que o que ela está dizendo é que o namorado dela não vai gostar, mas que ela está interessada nele. Ela fala que não está interessada nele e que nem sequer conhece ele. Então ele pergunta se ele não faz o tipo dela, ou se ele é feio. E sem pena do coraçãozinho do rapaz, ela fala que ele é feio. Então ele fala pra ela que não vai mentir, que dói ouvir isso. E que então ele vai continuar andando. Só que ela até agora cometeu pelo menos um erro, ter chamado ele de feio. Porque se você tem uma BMW X5, você não é feio. Não importa quem você é lindo. Ele pergunta se ela gostou do carro. Ela diz que sim e pergunta se ela pode tirar uma foto. Agora o Kilo pergunta se o namorado dela sabe que ela está ali. Ela fala que não e diz que o namorado dela está em casa. Ele fala que ele é um cara grande que está com fome e pergunta se ela quer ir com ele. Então ela pergunta se ele está tentando levá-la para casa. E depois que ele fala que é exatamente isso que ele está tentando, ela fala que tudo bem. Então ele pede para ela dar uma volta.
Ele fala que isso é mais do que suficiente e pede para ela entrar no carro. Já dentro do carro, ele fala que antes de sair ele gostaria de fazer uma pergunta para ela. Ele pergunta se faria diferença se ele dissesse que o carro não é dele. Já ela fala para ele que se o carro não fosse dele, ele não estaria com a chave. E logo depois ele pergunta se ele não vai ter problemas com o namorado dela. Ela fala que ele não tem com o que se preocupar e que facilmente ele bateria no namorado dela. Mas logo em seguida ele propõe para ela que ele se encontre em meio de semana, mas deixa claro que final de semana ele quer estar livre. E depois que ela fala que está tudo bem para ela, ele fala que quer conversar com ela, mas fora do carro. Ele fala que ele não conhece ela, mas que ela deixou ele com a sensação que ela é interesseira, e sem contar com o fato dela ter namorado. Mas logo em seguida ele pede o contato dela. E depois de pegar o número dela, ele fala que acha melhor ir embora, mas se ele mudar de ideia ele liga para ela. E ela termina dizendo que vai ser melhor se ele mandar uma mensagem. Não vai esquecer de deixar o gostei e nem de se inscrever no canal, porque assim vocês não perdem os vídeos novos aqui do canal. Obrigado por assistir o canal Universo Surpreendente e até o próximo vídeo.